tema dessa noite é valor e prejuízo. Eu tenho pensado muito sobre o tema simplicidade. E simplicidade me leva a pensar na essência das coisas, das atitudes, a essência da vida, da família, dos corações, dos planos. O que é essencial? Essencial é aquilo que eu não posso viver sem. No entanto, para eu identificar o que é essencial, eu preciso saber se eu tenho os valores corretos. Toda decisão é baseada em valores. Valores são aquilo que eu acredito. Aquilo que eu entendo que é o melhor. Então, quando eu digo para você, eu falo a verdade, isso é porque a verdade para mim é um valor inegociável. Se eu digo para você que eu sou um homem honesto, significa que a honestidade é um valor inegociável, e assim por diante. Então, a grande pergunta que a gente faz é, o que eu tenho agregado de valor na minha vida e o que é que eu tenho desagregado de valor, ou destruído de valor. O que é um prejuízo, senão a destruição daquilo que deveria ter valor? Concordam? Eu posso ter prejuízo na saúde. O que é o prejuízo na saúde? É porque a minha saúde, que deve ter um valor importante, não está sendo levada em consideração e assim por diante. Eu estou destruindo a minha saúde, estou destruindo a família. Estou destruindo o meu trabalho, estou destruindo as coisas. Então, destruir não é uma forma de você desagregar valor, quer dizer, você tira do essencial, tira do prioritário e vai jogando fora. E isso acontece na família, acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece aqui entre nós. É perigoso. Para nós, por exemplo, esse evento, a parte mais importante desse evento, qual é? A palavra sempre é mais importante, sempre. Mas tudo é importante. A comunhão é importante, fazer amizade é importante. Né? O nosso objetivo, ao termos aqui um lanchinho, não é chegar e falar assim, ai que legal, uma comidinha na faixa. Não, que legal, alguém está cuidando da gente, saí do meu trabalho, nem almocei hoje, saí correndo, cansado, e vim aqui, fiz um lanche, uma boquinha legal, antes de ir para casa. Porque alguém pensou, porque é que a gente não agrega esse valor tão importante à vida da gente. Deu para entender? Quer dizer, tudo na vida é uma questão de valor, que você ou agrega, ou você valoriza o valor, ou você desvaloriza o valor, ou você desvaloriza os princípios, você desvaloriza, por exemplo, num casamento, né? Já celebrei muitos casamentos, né? E é tão bonito, a celebração é sempre maravilhosa. O difícil é você encontrar aquele mesmo casal 2 anos depois querendo separar. Isso que é o difícil, isso é o duro. Por quê? Porque em algum momento eles foram destruindo tudo aquilo que eles acreditavam como sendo essencial. Os jovens hoje estão muito menos, como é que a gente fala? Não é muito menos sem vergonha. Não tem vergonha de expressar os seus sentimentos na frente das outras pessoas. Antigamente a gente celebrava um casamento, eu falava, né? Eu dizia assim, então repita comigo. A pessoa, eu te recebo, não sei o quê. Hoje não, cada um tem o seu papelzinho, cada um quer falar, né? Eu prometo. Vamos fazer uma família linda, eu amo você, eu gosto de você até quando você está com a camiseta suada. É tudo bonito no dia da cerimônia, é tudo lindo. A vida vai entrando, né, na rotina, sabe o que a gente faz? A gente começa a gerar prejuízo nos valores que antes a gente acreditava. Pense comigo um pouquinho sobre isso, não é só sobre família que eu estou falando, mas pense sobre isso. Antes de pensar, eu quero te fazer essa pergunta, como é que você pode obter o melhor desta mensagem?
Você vai sair daqui hoje dizendo, eu aprendi isso e eu vou fazer isso. Ok? Estou sempre enfatizando isso para a gente não esquecer. Então vamos lá. Vamos pensar um caso emblemático de valor e de destruição de valor. Ok? E o caso emblemático é esse aqui. O que é isso? É o Museu Nacional do Rio de Janeiro, certo? Essa foto é uma foto anterior, obviamente, ao incêndio terrível que aconteceu. Dom João VI criou isso daí, criou esse museu em 1818. Então é um prédio antigo, né? É um prédio que obviamente carecia de uma série de cuidados, etc. E que não teve esses cuidados todos, e está aí, não é? Ele não só queimou-se, não é, por fora, por cima, etc., mas as peças, as obras inestimáveis, etc., muita coisa foi jogada fora. Quando os bombeiros vieram para apagar o incêndio, uma das coisas que eles falaram é que a questão do combate de incêndios, né, não tinha os hidrantes estavam descarregados. Então, em algum momento, né, e isso é uma discussão que ainda vai longe, etc., em algum momento, quem cuidava desse museu começou a obter prejuízo ao invés de lucro. E eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de grana, não estou falando de quanto entrou, não entrou, se o governo ajudava, não ajudava, se a universidade ajudava, não ajudava, se as empresas privadas ajudavam. Eu não estou falando disso, eu estou falando que quem era responsável não foi responsável. Tá certo? Em algum momento você simplesmente perdeu a possibilidade de ter o melhor. Você simplesmente jogou fora. Quer dizer, como é que eu posso ter um prédio antiquíssimo daquele, que só ele já é um museu, quer dizer, ele não é só um museu, ele é uma peça de museu, e eu não cuidar dos hidrantes, dos extintores de incêndio, não é, do saída de emergência, sei lá. Na verdade, foi um ar-condicionado que esquentou. Pegou fogo no auditório e pôs fogo em tudo. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Em Eclesiastes 10:1, tem um texto maravilhoso que diz assim, lê comigo em voz alta. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Não levante a mão, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes o seu vaso ou o seu frasco de perfume ficou absolutamente fedido? Porque você deixou alguma coisa entrar que não deveria estar ali. Certo? Constantemente eu vejo notícias, principalmente das celebridades, né? E aí eles, fulano traiu a mulher, mas já avisou para ela, eu amo você, foi apenas não sei o quê. Quer dizer, deixou a mosca morta chegar e pousar dentro do seu frasco de perfume. Aquilo que era lindo, maravilhoso, apodreceu, estragou. Tem um ditado popular que diz que o boi cresce aos olhos do dono, né? Não é assim? Alguma coisa assim? O boi cresce aos olhos do... Engorda. O boi engorda aos olhos do dono. Por quê? Porque o dono tem olho gordo? Não. Por quê? Porque ele cuida. Porque ele está de olho. Porque ele não deixa não alimentar. Porque ele não deixa que o boi, o gado, venha sofrer por falta de cuidado simples, cuidado absolutamente básico. Quando você deixa alguma coisa estragar algo muito bonito, Salomão diz, é assim que uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder o valor. Perder o valor. O que destrói o valor? Vamos falar primeiro do lado negativo, depois vamos falar do que constrói valor. Ok? Eu vou te apresentar algumas coisas que eu penso, tá bom? Tem inúmeros, mas algumas coisas para a gente pensar hoje à noite. Primeiro é a palavra descuido.
Descuido por quê? Olha só, Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Você costuma cuidar das suas coisas, cuidar dos seus negócios, cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu carro? Eu já entrei em carro que eu tinha medo de uma aranha, uma barata subir na minha perna. De tanta comida que tinha dentro do carro. Bolacha. Ai, desculpa, é que a gente tem filho. Ué, seus filhos são porquinhos? Isso aqui, o seu carro tem que ser uma lavagem, tem que ser um estábulo de porco, não sei o que se chama assim. Chiqueiro de porco, obrigado. Não, né? Claro que não. Você é um ser humano, você pensa. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso aqui não é para pastor e igreja, não. Também serve. Mas não é isso, não. Você é pastor de ovelhas. Você tem um monte de bichinho lá e eles estão ali, não sei o quê. Procura saber o que está acontecendo. Ih, deu doença aqui, corre lá, resolve. Previne para que não venha acontecer. Vai lá, cuida disso, cuida daquilo outro. Por quê? Porque ele diz, porque as riquezas não duram para sempre. Quantas pessoas você conhece que falaram assim: "Ih, eu já perdi tudo, cara. Já fui rico, e hoje eu estou numa pindaíba aí que só Deus para me ajudar." Quantas pessoas você já ouviu esse tipo de frase? Por quê? Porque a pessoa sentou, descansou, né? Quantas pessoas começaram uma empresa, começaram bem, aquela luta, depois falaram assim: agora deixa que vai para o buraco. Não vai. As coisas não são automáticas na vida, não é? Eu tenho dito para vocês que o inimigo do excelente é o bom, né? Então quando eu pergunto assim: como é que vai ser o casamento? Tá bom. Eu digo: né? Porque o bom é inimigo do excelente. Porque quando você diz que tá bom, você para de cuidar. Você para de lutar. Você descansa. Gente, a gente só vai descansar quando alguém comprar para nós aquele terno de madeira. E nem isso você vai fazer, você não vai nem isso você vai comprar. Mas alguém vai comprar para você, né? Você foi muito amado, etc., vai ser um terno melhor. Se você não for, vai ser aquele do INSS mesmo, aquele de papelão, tá certo? Que a hora que levanta, você fica na mesa, né? As coisas não duram para sempre, as riquezas não duram para sempre, a coroa não dura para sempre, entendeu? O status, o poder, né? Não duram para sempre. Você precisa cuidar. Então, descuido destrói valor. O que mais? Preguiça. Não preciso falar, né? Mas eu vou falar porque eu não sou preguiçoso. Certo? Eu vou falar sobre... Porque isso é importante. A preguiça é um negócio sério. Leia comigo. Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aí você diz: não, está chovendo é por causa da chuva, a culpa é da chuva. São Paulo está hoje, infelizmente, né, está numa situação catastrófica, cidade de São Paulo. E eu fiquei vendo as notícias e tudo, e muito preocupado com tudo que está acontecendo, muita gente sofrendo demais, perdendo tudo. E aí vem e alguém diz assim: a culpa é da chuva. Certo? Porque choveu 60% do que deveria, numa noite, choveu 60% do que deveria chover no mês inteiro de fevereiro. Então a culpa é da chuva, certo? Não, claro que não. A culpa é da população que joga lixo. Eu vi vídeos das pessoas jogando lixo para dentro do esgoto, aquela boca de lobo, pessoas jogando lixo assim, né? Varrendo a rua. Você vê uma pessoa varrendo a rua, você acha a coisa mais linda do mundo. Nossa, que pessoa responsável, que cidadão, né? E aí joga tudo para dentro do bueiro. Depois o bueiro joga tudo para você de volta, né? Tudo entupido, né? O que está acontecendo? Não tem jardim, ninguém cuida de jardim. Não tem, tem que ter terra. A água tem que cair para
Não, é um espelho de concreto. A água cai e ela vai para a água sempre procura o melhor caminho, o caminho mais fácil, né? Mais baixo, etc. E pronto, vai destruindo tudo. Então a preguiça é que faz desabar o teto, a preguiça é que faz a gotejar a casa. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava, muitos anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu estava num hotel, um hotelzinho simples, e eu estava com os meus filhos eram pequenos, isso 25 anos atrás. Meus filhos pequenos, e aí eu falei assim, tem uma canchazinha ali de basquete, vamos bater uma bola e tal, ficamos batendo bola, não sei o quê. E aí, num determinado momento, eu vi alguém cuidando, trocando o carpete, né? Carpê, trocando os carpetes do hotel. E eu me aproximei para perguntar alguma coisa para aquele moço, eu falei assim, está tudo estragado? Ele falou, não, está na hora de trocar. Não é assim, está estragado, eu troco. O momento, já foi orçado isso durante o ano. Ele disse para mim, eu troco até lâmpadas que ainda não queimaram. Para quê? Para que elas não queimem. Porque a vida útil dela está terminando, ela pode morrer a qualquer momento. Para não deixar um hóspede no escuro, nós já trocamos antes. Aí alguém vai dizer, desperdício. Outra pessoa vai dizer, sabedoria. Nessa casa não chove. Esse teto não tem buraco. Certo? Então não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso com a sua vida, com o seu trabalho, né? Não seja preguiçoso com as suas coisas. Eu sempre penso no meu sogro. Meu sogro, quando faleceu, o meu cunhado, né, o filho dele, chegou nas coisas do pai, estava tudo absolutamente organizado. Isso aqui é seguro, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é escritura, isso aqui é tal, isso daqui é um processo que eu tenho contra o governo, isso daqui é tudo organizadinho. Não foi preguiçoso, né? Terceira coisa, desobediência. Aquele texto bíblico que fala da casa sobre a areia, lembra? O que eu quero chamar a sua atenção aqui em Mateus capítulo 7, 26 e 27 diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, presta atenção, caiu a chuva. Você impede a chuva de cair? Não. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Está aqui o prejuízo, né? Prejuízo enorme. O texto anterior é, o homem que ouve essa minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Cavou fundo, colocou ali os alicerces e caiu a chuva, transbordaram os rios, deram contra aquela casa e ela não caiu. Então, é uma questão de eu construo valor ou destruo valor. Nesse caso foi uma destruição. E qual é a razão, segundo Jesus Cristo, qual é a razão dessa casa ter caído? É porque esse homem, né, e aqui é obviamente uma metáfora falando da vida, é porque esse homem não obedeceu a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com você. Nós somos seres humanos extremamente teimosos. A gente se acha, vamos falar a verdade. A gente se acha. E a gente lê na Bíblia alguma coisa e a gente diz assim, não pode ser assim. Não, eu vou fazer do meu jeito. E dá com a cabeça no chão. É mais fácil você dizer assim, Deus é Deus, toda a sabedoria está nele, aquilo que Ele disse para a gente fazer é o melhor. Por que eu não vou fazer? Larga a mão, larga de ser teimoso, larga de ter um coração orgulhoso, humilhe-se na presença de Deus e diga, sim Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. O Senhor está certo, eu estou errado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Ele diz, há momentos em que você se ira, mas não peque. Não deixe que aquela reação
biológica, orgânica que você está tendo, se transforme num pecado, numa transgressão, e que você venha amanhã a se arrepender amargamente por ter ficado muito nervoso, bateu em alguém, alguém até morreu eventualmente, e coisas assim, não é verdade? Ele diz, e outra, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, resolva tudo naquele dia, acerte as coisas, converse, resolva. A Bíblia diz assim, ó, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus, Jesus disse. A nossa justiça é o fazer o certo. Justiça quer dizer aquilo que é reto. Aprenda a obedecer. E o que é que constrói valor? Vocês estão acompanhando comigo? Tudo bem? Belisque-se a si mesmo se der sono, tá? O que constrói valor? Número 1, previdência, mas não estou falando de previdência privada e nem previdência social. Eu estou falando de previdência. Ver antes. Enxergar antes. Planejar, certo? É um planejamento, mas eu preciso, antes de planejar, eu preciso ser previdente. Então veja o que diz esse texto de Provérbios 24, verso 27. Provérbios 24, 27. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Legal, né? Esse aqui é o versículo para todo noivo, namorado e noivo. Você vai conseguir manter? Ah não, depois a gente vê. Você vai conseguir manter a sua casa? Você é sozinho. Hoje você está com fome, chupa um pirulito. Ok? Na verdade, isso daqui é fantástico. Agora, não é só para noivo e namorado. Isso daqui é para a nossa vida. Seja previdente. Olhe antes, veja as situações. Prepare-se para o dia difícil. Prepare-se para o dia mau. Lá no nosso prédio, toda vez que eles precisam fazer um determinado trabalho, os registros, é um prédio antigo, os registros dos apartamentos não são independentes. Então o que acontece? Se eu preciso trocar um registro de água, fecha a água do prédio todo. Bom, é assim. Mas aí eles sempre avisam, olha, de tal dia, de tantas às tantas, vai fechar rapidinho e tal, não sei o quê, vai trocar não sei o quê, tal apartamento, prédio e tal. Beleza. Aí hoje, eu abro a torneira da minha casa, antes de sair para o trabalho, e não tinha água. Eu falei, Vera, avisaram que iam cortar água? Não, velho, ninguém avisou. Ligou lá. O que está acontecendo, pessoal? Aconteceu algum problema na bomba e ninguém nem sabe. Nós estamos indo atrás de um profissional para saber o que está acontecendo. Sabe o que eu pensei? Falei, eu preciso ter na minha casa um latão com água. Ué, isso é previdência, não é? Preciso ter latão com água. Por quê? Ué, você vai no banheiro, vai dar descarga, não dá descarga? É o maior incômodo da vida, certo? Se tiver uma aguinha ali, já resolve o problema mais ou menos. Estou dando um exemplo que aconteceu hoje. Mas não é uma coisa importante a gente pensar antes? Isso chama-se proatividade. Qual que é a diferença do proativo e do reativo? O reativo faz por reação ao problema. O proativo faz para não acontecer o problema. Segundo, planejamento. Isso constrói valor. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 14, 28 a 30. Lê comigo em voz alta. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Todo mundo que é bem previdente, de planejamento, sabe que isso daqui é verdade. Mas a maioria de nós sabe que é verdade, mas não faz. A gente não se planeja, a gente não planeja a vida, a gente não pensa a vida.
Eu tenho medo quando eu converso com uma pessoa e digo, e aí, tudo bem? A pessoa diz, cara, eu tô super ocupado. E se tiver muito ocupado, é porque ou você está fazendo o que não é essencial e está roubando a possibilidade de você fazer o que é essencial. Porque quando você faz o que não é essencial, isso tira energia para aquilo que você não pode deixar de fazer. Tira energia. E aí o que acontece com o seu planejamento? Você não pensa. E aí vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Sabe em que contexto esse texto está? Jesus não estava falando aqui para construir nada, não. Sabe qual era o contexto? Jesus disse assim, você quer me seguir? Pense no que você vai fazer antes de tomar uma decisão. Para não parecer um homem que começou a construir e não terminou. É sobre seguir a Cristo. Planeje. Eu não consigo, olha, essas reuniões são boas, viu? Mas eu não consigo participar. Por quê? Você tem aula nessa hora, tem algum compromisso fixo? Não, nossa, minha vida, você não sabe, é uma loucura. É uma loucura porque você não planeja, você não põe na agenda. A minha agenda está bloqueada a partir das 5 horas da tarde, de segunda e terça-feira. Mas se acontecer alguma coisa? Espera. Não sendo um caso de vida ou morte, não sendo um caso, não é que eu, não sei lá, aconteça uma desgraça, não é, louvado seja Deus, não é assim a vida da gente, né? Vai esperar. Vai ficar para outro dia. O pessoal que já tentou falar comigo, às vezes, fala assim, pastor, eu precisava falar com você, não sei o quê. Eu digo, olha, eu posso te atender tal dia. Não é porque eu não posso atender agora. Eu até posso, mas eu vou deixar alguma coisa que eu já estava programado. Não, eu tenho uma programação de vida. E se eu perder o meu planejamento, eu perco o quê? Meu testemunho. A minha credibilidade. Certo? É uma questão muito séria essa. Então é melhor você planejar e dizer não para as coisas que aparecem no meio do caminho, do que dizer sim para tudo e você não conseguir cumprir nada. O que é que me faz dizer sim ou não? Duas coisas, basicamente, né? Outras coisas tantas, mas duas coisas basicamente. Primeiro, os meus valores. Você me chama para fazer uma coisa que eu acredito que aquilo não é bom, eu digo não. Agora, se você me chama num horário, ou para alguma programação. Outro dia um amigo falou assim, poxa, eu vou fazer um aniversário em casa, venha para o jantar. Eu disse, infelizmente não posso, eu já tinha compromisso. Mas cancela o seu compromisso. Por que eu vou cancelar o meu compromisso? Não é uma questão de leilão, o que é mais importante, mas é uma questão de responsabilidade, credibilidade. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Vai perder a comida. Perco a comida. Qual o problema? Comida tem todo dia. E a nossa amizade não vai morrer por causa disso. Infelizmente não posso. Eu não sei como que você faz, mas é muito sério isso. Tem gente que não tem agenda, não sabe o que vai acontecer. Acorda de manhã e fica, já estou ocupado. Nossa, o dia hoje vai ser terrível. Por quê? O que você tem que fazer agora? Não, um monte de coisa. O que você tem que fazer agora? Não sabe. Não sabe. Outro dia um cara eu chamei para fazer um serviço lá em casa e ele falou assim, eu estou atrasado, eu tenho muita coisa para fazer. A hora que ele veio em casa, ele veio. Mas a hora que ele veio em casa, eu falei, sabe com quem que eu trabalho? Ele falou, o quê? Ele falou, o quê? Eu falei, ajudando as pessoas a organizar a sua vida. Você está precisando dar uma ajeitada, meu amigo. Está complicado esse negócio. Você fica dizendo sim para todo mundo, depois todo mundo vai chamar você do quê? Mentiroso, mau caráter, mau profissional. Por quê? Porque você não ficou firme no essencial. Marcou uma quantidade de trabalho para aquele dia que você consegue atender, os outros vão dizer não. Agora, é uma urgência, estourou um cano. Tudo bem, você liga para o outro e diz, olha,
eu vou te atender amanhã porque é uma emergência, senão vai dar BO o negócio lá. Se for o caso, mas a maioria dos casos não é assim. Estamos conversando? Sim ou não? Está ajudando você? Se não estiver ajudando, você fala. Me chama no canto depois que terminar e fala: ô Nácio, tem dó, fala uns negócios mais legais aí. Terceiro, sabedoria e bom senso. Isso constrói valor. Sabedoria e bom senso. Olha o texto. Provérbios 24, versos 3 e 4. Provérbios 24, versos 3 e 4. Uma casa é construída pela sabedoria e torna-se forte através do bom senso. Através do conhecimento, seus quartos são preenchidos com todos os tipos de riquezas preciosas e objetos de valor. Olha que bonitinho. Peguei isso aqui numa tradução em inglês. Olha só, uma casa é construída pela sabedoria e torna-se forte através do bom senso. Sabedoria e bom senso constrói a casa. Deixa ela bonita, deixa ela com conteúdo, com bom conteúdo, com conteúdo de valor. Aplique isso à sua vida, aplique isso à sua história, aplique isso ao seu casamento. Todos nós somos diferentes, gente. Somos diferentes. Você é diferente da sua esposa, eu sou diferente da minha esposa. A gente tem gostos afins, mas a gente é diferente. Primeiro porque é um homem e uma mulher. E só aí já tem uma diferença enorme. Como é que a gente edifica esse relacionamento? Com sabedoria e bom senso. Sem sabedoria e bom senso, nós vamos destruindo e não construindo valor. Esse mês eu e a Vera vamos completar, fazendo as contas, 38 anos de casados. Graças a Deus, né? 38 anos de casado. Que bonito, né? Nenhum de vocês falou, mas eu estou falando. Ninguém deu os parabéns. Eu aproveitei para brincar um pouquinho, mas não estava esperando nada disso, viu? Fica tranquilo. Mas, quando eu penso que faz 38 anos que nós estamos casados, e que o nosso casamento tem melhorado, eu também penso quanto minha esposa se sacrificou para se adaptar a mim, e o quanto eu me adaptei a ela e me sacrifiquei nesse sentido para me adaptar a ela, para que a gente pudesse manter uma vida, uma casa bonita, com conteúdo bonito, com coisas preciosas dentro de casa. Eu não estou falando de vaso e sapato, vocês estão sabendo disso, né? Nós estamos falando de coisas de valor. O que vale a pena no relacionamento? Agora eu estou numa nova fase da minha vida, agora é fase de pai de homens casados. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou ser pai de homens casados que têm filhos, e aí eu serei avô. E a gente está sempre na primeira, né? Na vida. Sempre é a primeira vez. Sempre é a primeira vez na vida. Sempre é a primeira vez. Mas se eu e a minha esposa não tivéssemos nos sacrificado, e eu estou usando a palavra sacrifício, porque em alguns momentos foi sacrifício. Ficar quieto quando queria discutir. Segurar para não explodir tudo. Não é verdade? Ué. Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham: escuta, com essa luta toda, ele viajando demais, viajava o mundo inteiro, a senhora nunca pensou assim, sei lá, separar dele? Ela falou: separar nunca, mas matar várias vezes, eu pensei. Né? É aquela ideia de como que o relacionamento é sacrificial. Mas para isso, o sacrifício, fazer sacrifício, é inteligência e bom senso. O que é o mau senso? O mau senso é você sair dando tiro para tudo quanto é lado, destruindo tudo, não é? Xingando a sua sogra.
né? A gente esquece que a sogra é a mãe da sua esposa, do amor da sua vida. Então você vai falar mal da mãe da sua esposa. Não, mas ela é mesmo. Até a minha esposa já falou. Os filhos falam da boca para fora. Coração não é assim. Você sabe disso, né? Então, bom senso, fica quietinho. Ai, eu estou explodindo por dentro. Exploda, mas não fala nada. Toma água com açúcar. Faz bem também, mas dá uma relaxada. Tudo bem até aqui? Posso partir para o encerramento? E o encerramento é isso aqui, ó. Salvação em Cristo constrói valor. Por que a salvação em Cristo constrói valor? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: pois você sabe que Deus pagou um resgate para salvá-lo da vida vazia que você herdou de seus ancestrais. E não foi pago com mero ouro ou prata que perdem seu valor. Era o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, impecável e sem defeito. Esse sangue de Cristo que foi derramado para salvar a humanidade. A salvação constrói valor. Tudo que eu falei até agora, e tudo que eu falo todas as vezes, só tem razão se você entender que isso aqui para mim é o fundamental. Certo? Senão fica aula de ética e moral. Isso aqui é espiritual, é a vida com Deus. É o que transforma o coração, é o que faz com que a gente saia do mundo natural e entre no mundo espiritual, numa nova dimensão da existência humana. O que me faz não errar não é o medo do pecado. O que me faz não errar é porque eu fui comprado com o sangue do Salvador. E é isso que me segura, é isso que segura a minha vida. É isso que segura a minha língua, é isso que segura meu coração. Você não erra? Erro, mas não vivo errando. Está vendo a diferença? Errar é humano, porque nós seres humanos somos fracos. Mas errar de vez em quando, muito de vez em quando. É porque o sangue de Jesus foi derramado para me salvar. Você vai jogar fora isso? No livro de Hebreus tem um verso lindo que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que acaba tudo, né? Não serve para mais nada. Em Cristo nós encontramos significado, sentido, identidade, novidade de vida em Cristo. Cara, você pode ter a religião que você quiser. Você pode ser o cara mais religioso que já passou na face da terra. Se você não tiver Cristo, você não foi comprado pelo sangue de Jesus, cara, você é mais um religioso. Outro dia uma pessoa queria me contratar como coach e me falou lá da igreja dela. É uma moça. Eu não vou falar aqui que igreja que é, mas me falou lá da igreja dela. Não, porque eu estou nessa igreja há muitos anos, minha mãe, eu preciso de ajuda, não sei o que, não sei o que. E eu percebi alguma situação, falei, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou gravar uma mensagem aqui para você, explicando algumas coisas para você do que você me falou. Eram problemas da vida. Ai, muito obrigado, não sei o que. Aí depois ela me mandava uns negócios, gente, difícil. A pessoa diz que teme a Deus, que ama a Deus, e fala da Bíblia, e fala não sei o que, e fala não sei o que. Aí ela disse assim, é uma jovem. Ai, a minha mãe, falaram para minha mãe que as pessoas de áreas têm dificuldade de ganhar dinheiro. E agora isso está na minha cabeça, martelando. Quase que eu martelei a cabeça dela, né? Eu falei assim, quando é que uma pessoa que crê em Deus... Escrevi isso para ela. Quando é que uma pessoa que crê em Deus anda baseado nos ensinos do paganismo? Você está confundindo as estações aí, menina. Que isso? Está doida? Isso acontece todo dia. Toda hora. Eu sou religioso, creio em Deus. Crê nada.
Vai na igreja porque não tem o que fazer. Se arrumar outra coisa para fazer, sai da igreja. Agora, quem teve o novo nascimento em Cristo Jesus e teve o encontro com o Salvador, e cai a chuva e transbordam os rios e dão duro contra aquela casa, e aquela casa não cai porque ela está firmada na rocha, que é Cristo Jesus o Senhor. Vamos ficar em pé. Às vezes o jeito que eu falo pode parecer assim que eu estou julgando as pessoas, diminuindo as pessoas. É a minha maneira de ser e de falar para eu enfatizar aquilo que muitas vezes a gente perde a ênfase, a gente perde o essencial. Nós temos hoje no mundo, principalmente no Brasil, porque somos brasileiros, nós temos um problema muito grave de um ruído semântico terrível. Ruído semântico significa que muitas vezes aquilo que a gente fala, a pessoa não entende porque as palavras têm significados diferentes para uma pessoa e para outra pessoa. Então às vezes eu forço um pouquinho e aperto um pouquinho e enfio a faca e rodo a faca, que é para você acordar e entender o que eu estou falando. Tudo bem? Principalmente para os visitantes que não me conhecem, não é? E é daqui para mais profundo, é daqui para mais fundo ainda. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos perder tempo vir aqui. Perde o seu tempo, perde o meu tempo, perde o tempo do restaurante. Não, nós estamos aqui com um objetivo: sermos homens comprometidos com a verdade de Deus, para construir uma sociedade mais reta, mais justa, mais humana, mais amável, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, o meu desejo muito grande, Pai, é que cada homem aqui, e aqueles homens e mulheres que vão ouvir esta mensagem, ó Deus, sejam tocados pelo Teu amor e tomem decisões claras na vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse é o movimento Palavra de Homem. Você está sempre convidado para estar conosco aqui em Curitiba ou em São José dos Pinhais. Você pode entrar no nosso site www.palavradehomem.com. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa para todo mundo. Vamos com Deus.